Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, mais um dia, mais uma semana, onde hoje vou explicar para vocês o seu TD avaliativo. Antes de começarmos as questões, explicando, passando as orientações com relação ao conteúdo, vamos às informações gerais, vamos dizer assim. Primeira informação, primeiro ponto que você tem que ter atenção. O seu TD tem que ser respondido de caneta azul ou caneta preta. Você que está assistindo a aula nesse momento, que responde seu TD de caneta vermelha, cuidado, porque o seu próximo TD que vier de caneta vermelha, ele não será corrigido. Porque estou lhe informando mais uma vez, já foi informado em outras aulas, com relação a outros TDs, que ele é avaliativo, ele vale nota. Na própria tela você está vendo avaliação parcial da segunda etapa. Então, caneta azul ou caneta preta. Segunda instrução, orientação para você. Nada de usar corretivo no seu TD. Nada disso. Não pode ser rasurado. Terceira orientação. Você que está no online, já pode na escola pegar o TD para responder e devolver no prazo de entrega. Exatamente. Prazo de entrega. Fiquem atentos para não deixar passar esses prazos, porque você pode se prejudicar. Você entrega o TD atrasado, você fica sem as informações necessárias. Então, se ligue. Você tem tempo para responder com calma, mas tem prazos para serem cumpridos, para serem colocados em prática, certo? Então, se não foi pegar ainda o TD, vai pegar. Se você já pegou, já pode, no decorrer da nossa aula, prestar atenção e consegue começar a desenvolver a sua resposta do TD avaliativo. Qual o assunto abordado no TD de maio? O assunto que estudamos em História, que foi o quê? Getúlio Vargas, a Era Vargas. Os 3 períodos de governo. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Ambos ocorridos em momentos diferentes, onde esses momentos Getúlio Vargas ele teve grandes apoios, principalmente de militares, mas também ele teve alguns problemas. Quando ele começou a beneficiar o povo, a elite começou a se voltar contra ele. Quando em alguns momentos ele estava contra o povo, a elite estava do seu lado. Então, a política de Getúlio Vargas foi uma política de interesses, tanto do lado da elite como do lado propriamente do povo. E aí, recordando algumas coisas sobre nosso conteúdo, sobre nosso estudo, na era Getúlio Vargas, antes dela, o Brasil já era governado. O Brasil já tinha representantes. Que período era esse? A República do Café com Leite, onde era comandado por membros de 2 estados. Quais eram esses 2? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, por ter a maior produção, exportação, cultivo do café. Minas Gerais, por ter a maior produção e desenvolvimento econômico com base no leite e seus derivados. Por conta disso, São Paulo e Minas Gerais eram os maiores estados, vamos dizer assim, em escala, em expansão comercial dentro do Brasil. Então, a República do Café com Leite foi exatamente por conta disso. Esses 2 estados eles faziam rodízio de comando do território brasileiro. Durante um tempo ficava representante de Minas Gerais, depois vinha um representante do estado de São Paulo. E assim vinha sucessivamente. Uma vez era Minas Gerais, outra vez era São Paulo. Aí o que aconteceu? O Washington Luiz, representante do estado de Minas Gerais, governo geral do Brasil nesse momento, ou seja, presidente do Brasil, ele tinha que nomear seu sucessor. Só que, como ele era mineiro, ele deveria nomear um paulista. E aí, o que foi que ele fez? Ele não nomeou um paulista, ele nomeou um outro mineiro, que foi Júlio Prestes. Diante disso, os paulistas ficaram insatisfeitos, porque foi descumprido um acordo que eles que eles haviam colocado em prática, que eles haviam
cumprido até aquele momento. Os paulistas se juntaram com governantes de outros estados que também não concordaram com essa atitude de Washington Luiz. Um desses estados foi Paraíba e Rio Grande do Sul. Se uniram para impedir que Júlio Prestes assumisse o poder. Nesse momento, ocorreu a intervenção militar, o golpe de Estado, onde eles conseguiram impedir essa posse de Júlio Prestes, nomeando assim Getúlio Vargas, que era gaúcho, representante do Rio Grande do Sul, como membro provisório da presidência do nosso território brasileiro. Por isso que o primeiro mandato de Getúlio Vargas foi conhecido como governo provisório, de 1930 a 1934. Diante disso, Getúlio Vargas percebeu que a crise de 1929, lá nos Estados Unidos, crise na Bolsa de Valores, acabou gerando também um grande problema econômico aqui no Brasil, porque nesse período o Brasil exportava café para os Estados Unidos e para os países europeus. Ele percebeu que o café estava em decadência, então ele deu a ordem de queimar o café que estava armazenado em galpões, que dali ele não iria sair, porque ele iria se vencer, iria mofar, então ele deu ordem de queimar, e percebeu que ele teria que mudar a situação econômica do Brasil. Foi aí que ele deu um outro olhar, um olhar com base no continente europeu, que foi o processo de industrialização, revolução industrial, que já aconteceu nos países da Europa, começando a desenvolver o nosso território. Então, a primeira questão, diante do que eu falei até agora, faz a seguinte pergunta para vocês. Como a oligarquia cafeeira demonstrou o seu descontentamento contra sua exclusão no governo provisório de Getúlio Vargas? O que é que vocês têm que lembrar? Que São Paulo, oligarquia cafeeira, eles se juntaram com Rio Grande do Sul, Paraíba, para impedir que Júlio Prestes se tornasse presidente, assumisse o poder. Quando Getúlio Vargas foi nomeado pela oligarquia do grupo que interviu esse poder de Júlio Prestes, eles imaginavam que São Paulo iria ser beneficiada, porque uma das ações de Getúlio Vargas foi o seguinte: tirar os governos dos estados e nomear interventores militares, representantes da Marinha, representantes do Exército e representantes da Aeronáutica, para controlar cada estado e assim se tornar seu aliado. E aí Getúlio Vargas demonstrou as oligarquias, cafeeira, demonstrou esse descontentamento com Getúlio Vargas quando eles não ligaram para a Constituição que foi criada, eles não quiseram saber dessa questão da intervenção imposta pelo governo, sobretudo com relação a acabar com a produção de café, porque ele interviu dessa forma, primeiro, nomeando militares para assumir os estados, segundo, acabando com a exportação do café, que ele havia percebido que estava entrando em decadência. Segunda questão, comente os avanços da Constituição de 1934 em relação a 2 pontos. Quais eram os pontos? Os direitos trabalhistas, item A, e o item B, o sistema de eleição. O que vocês deverão relacionar com cada um desses pontos? Quais foram os direitos trabalhistas colocados em prática por Getúlio Vargas? De que forma ele beneficiou o povo? Isso no item A. Item B. De que forma ele realizou as eleições, o sistema de eleição? Como foi realizado? Quem podia votar? A partir de quantos anos? Se o voto era direto, se o voto não era, se o voto era secreto, se não era. Então, vocês vão colocar as características com relação aos direitos trabalhistas e ao sistema de eleição criado por Getúlio Vargas. Na Constituição de 34, isso significa no seu primeiro governo, o governo provisório. Terceira questão. No período chamado de Estado Novo, alguns departamentos governamentais exerceram um importante papel no Brasil. Explique o que era a DIP e qual a sua importância para o governo
no período em que ele atuou, quando ele fala que governo está se referindo a Getúlio Vargas. Lembrando, dentro do que a gente já estudou no decorrer das nossas aulas, Getúlio Vargas criou esse departamento, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas qual o objetivo? Por que ele criou esse departamento? Qual a importância dele? A gente viu isso nas nossas aulas, tem em atividades, foi passado em vídeos, então é só você se ligar no que já foi mencionado no decorrer das nossas aulas, das nossas explicações. Vamos lá para a quarta questão. Observe as características abaixo e determine qual período a Era Vargas está relacionado. Vocês vão ter que dizer se era no governo provisório, se foi no governo constitucional ou se foi no Estado Novo. Nós temos as características e vocês vão dizer qual desses períodos de Getúlio Vargas como presidente ocorreram. Mais uma vez, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então, cada característica está relacionada a uma dessas fases do governo, do poder de Getúlio Vargas. Item A fala o seguinte: Vargas foi chefe de um governo provisório por 4 anos, após o movimento que o levou ao poder com apoio dos militares e de outros grupos políticos. Quando fala de poder com apoio dos militares, foram os interventores, e quando fala de outros grupos políticos, foi a oligarquia cafeeira, São Paulo, governo do Rio Grande do Sul e o governo da Paraíba. Nesse período, ele assumiu de 1930 a 1934. Então, qual foi dos 3 poderes, das 3 eras de Getúlio Vargas que esse fato aconteceu? B. Eleito pelo Poder Legislativo, Vargas governou a Constituição de 1934. C. Vargas deu um golpe de Estado, outorgou uma nova Constituição, que significa outorgou, criou, elaborou, definiu, e passou a governar de forma autoritária, tornando-se um ditador, onde, nesse período que ele era ditador, ele seguia muitos regimes de Mussolini, ditador fascista, ditador da Itália. Item D de dado. Em 1951, Getúlio Vargas voltou ao governo. Desta vez, ele foi eleito pelo voto popular. Então, vocês vão responder do item A, B, C e D, dizer se era governo provisório, governo constitucional ou Estado Novo. Quinta questão. Leia o texto abaixo. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30. Ao expor com todo o esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletiva, em meio de identidade entre poder, lei e sociedade, de modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e de repressão, ambas sustentadas pela mais brilhante invenção do período, o espetáculo da identidade entre Estado e poder, entre o chefe do Estado e seu povo. Escolha o título que mais se adequa para este texto. Mesmo a questão pedindo para você escolher, tem um único item correto, porque é com base no texto. Então, esse texto ele fala sobre Vargas, conhecido como o pai do pobre e a mãe dos ricos. B. O poder de propaganda política. C. A glória do Estado Novo. D. A repressão e censura na era Vargas. Lembrando que repreensão e censura está relacionado com a ditadura. Sexta questão. Os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por sufrágio indireto das ações profissionais compreendidas por este efeito, com os 4 grupos afins respectivos, nas 4 divisões seguintes: lavoura e pecuária, indústria, comércio e transporte, profissões liberais e funcionários públicos. A Constituição Brasileira de 1934
criou a figura do deputado classista, que consiste. Então, a sexta questão, vocês têm que encontrar um item que fale sobre a lei que foi criada no governo de 1934, na Constituição, sobre os políticos. Como os políticos eles deveriam se comportar, como os políticos eram tratados, qual era a ação do político. Aí o item A. Legisladores que exerciam o mandato de forma voluntária, segundo a categoria profissional a qual estavam ligados. B. Deputados indicados pelos respectivos sindicatos. C. Um parlamentar eleito de forma indireta pelos seus companheiros de profissão. D. Uma categoria de parlamentar que atuava apenas de maneira deliberativa, sem direito a voto no parlamento. Constituição de 34, governo provisório, Getúlio Vargas escolhia quem iria assumir o poder. Então, se ele escolhia parlamentar, ele era eleito de forma direta ou indireta. É só você lembrar o que foi falado no decorrer das nossas aulas. Voto direto é quando o povo escolhe, quando o povo elege. Voto indireto é quando a autoridade maior nomeia alguém para assumir um cargo. Dê a dica aí para a sexta questão. Sétima. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas se dirigiu à população através do rádio. A disputa presidencial estava levando o país à desordem. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A nação corria perigo de uma luta de classes e dos partidos políticos inquietavam o nosso povo. Esse discurso inaugurou o período chamado de Estado Novo, República Nova, Era Vargas ou Revolução de 30. É só você relacionar aos governos e aos anos. 1930 a 1937, governo provisório, Revolução de 30, por conta da República do Café com Leite, e iniciando uma nova era, iniciando um novo governo. Então, antes era a República do Café com Leite, o governo provisório de Getúlio Vargas ficou conhecido como Revolução de 30. Segundo mandato do Getúlio Vargas, governo provisório, vocês têm que ligar que estava relacionado com as constituições, mudanças de lei, imposição. E o Estado Novo estava relacionado com as censuras, ditaduras, perseguições com relações àqueles que batiam de frente com o governo. Oitava, Getúlio Vargas pôde, em 1937, inaugurar um novo governo, conhecido como Estado Novo. Sobre esse período, é correto afirmar. Então, vocês vão observar os itens e vão procurar o item verdadeiro, vou marcar o item verdadeiro, com base no governo de Getúlio Vargas, no período de 1937. Nona questão e 10ª. Nona. A caricatura revela o momento da chamada Era Vargas, quando Getúlio Vargas preparava-se para... que era que ele estava se preparando no momento da Era Vargas. Ele estava preparando para assumir a presidência da República após sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte, liderar um golpe militar instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo, disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da democratização do país, executar os principais princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço do comunismo e dos integralistas ao poder, ou comandar uma revolução constitucionalista contra a oligarquia do setor agroexportador. Quando fala agroexportador, é a agricultura, o café, processo de exportação. Era Vargas estava relacionado com qual desses itens? 10ª questão, façam a linha do tempo, destacando os principais acontecimentos de 1930 a 34, governo provisório, 34 a 37, governo constitucional, 37 a 45 e Estado Novo.
Nas questões anteriores, vocês têm várias características, várias informações que ajudam a desenvolver a resposta da 10ª questão. E aí você deve estar se perguntando, professora, coloco quantas informações em cada fase, em cada era de Vargas? Coloquem 3 informações. 3 informações em cada uma das fases do governo de Getúlio Vargas. E aí, para a gente encerrar, lembrando, caneta azul ou caneta preta, não pode usar corretivo, entregar o TD no prazo correspondente determinado pela escola. Qualquer dúvida, podem tirar no Class. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!